Olá, vamos iniciar um podcast mais criativo, dessa vez um tema novo, um assunto extremamente importante, que é a relação da arquitetura com a identidade do morador, a identidade da região, do meio ambiente, da própria arquitetura, né, com a arquitetura local. E nada melhor do que estar hoje aqui com o arquiteto Túlio Xenofonte, que tem uma carreira internacional. Então ele viveu essa experiência muito além do apartamento, da casa, da cidade, em vários locais do país e também fora do país. Túlio, um prazer estar aqui com você. Obrigado, Álvaro, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigado por nos receber. Estamos no escritório do Túlio. Imagina, é um prazer. Conta um pouquinho aí da carreira. Para quem não me conhece, bom, sou o Túlio Xenofonte, né? Eu respondo pelo escritório Túlio Xenofonte Arquitetos. E eu sou do Rio de Janeiro, estudei na UFRJ e mudei para São Paulo há 18 anos. Então, tive a oportunidade de começar minha vida profissional lá no Rio, em alguns escritórios com uma atividade importante lá, que me deu bagagem para eu aplicar para uma vida profissional aqui, né? Então, eu aqui em São Paulo trabalhei em 2 escritórios antes de montar a minha empresa em 2009. Então, desde 2009 eu venho desenvolvendo o trabalho dentro do meu conceito, né, da minha linha de conceito de identidade de projeto. Que tem muito a ver isso com a identidade, né, com uma personalização, né? Tem, e é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu acho que é um assunto que ele não é tão compreendido no público geral, na minha opinião. Sim. Né? A arquitetura é um ambiente muito diverso, né? Então, assim, e a gente trabalha, claro, existem sempre coisas certas ou erradas, mas assim, é um mar de que não é certo, não é errado, entendeu? Sim. Então, assim, é uma identidade. Sim. Então, o que é certo para um, às vezes não é certo para outro. Sim. O que é certo numa região, como você comentou, não é certo para outra. Exato. Então, E é difícil, imagino, para você, vendo a tua carreira, apesar de jovem, né, com uma carreira tão diversa, né? Como é difícil, né? Porque, sem querer avançar, mas você vê preservar a identidade de uma região como Angra, que é uma mata atlântica extremamente importante para o nosso país, dá um nome até o Brasil, e ir lá para Grécia, né? Para uma ilha grega, que é um branco... O clima super mediterrâneo mais difícil, né? Difícil. Mais forte. Então você assim. tem a identidade local, dos materiais, das pessoas, como que é isso? Então, exige uma pesquisa, exige primeiro uma vontade grande de conhecer o novo, né? Então, para mim, cada projeto é um desafio. É por isso que eu acabei desenvolvendo o meu escritório e o meu trabalho numa linha do que eu chamo de projetos personalizados. Então, o projeto personalizado, ele precisa de todo esse trâmite, né? Então você precisa não só ir a fundo na vida, a fundo na vida do cliente, nos desejos, nas necessidades dele, como também onde o projeto está situado, né? Nas características geográficas, climáticas do lugar, culturais. Exato. Né, do lugar. Então, para mim, cada projeto é um desafio. E, como eu falei no começo, não existe um certo ou errado. Sim. O cliente, ele precisa ter consciência. Exato. Então, por isso que eu estou aqui e toda oportunidade que eu tenho, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque a gente tem que trazer, né, informação e as pessoas buscam sim cada vez mais esse conteúdo e aprimorar. Então o cliente precisa ter consciência de quando ele se vê numa situação que ele vai enveredar num ambiente de projeto, que ele precisa de uma casa, que ele precisa de uma reforma, que ele precisa de uma contratação de um arquiteto, ele precisa saber que ele pode escolher. Né? E ele pode escolher entre um arquiteto que tem um trabalho autoral e um arquiteto que tem uma percepção
é personalizada. Exato. Não é uma crítica ao de autoral, forma alguma. Como eu falei, não porque... existe certo ou errado. Exato. Né? O cliente que é um cliente que não tem tempo, porque assim, o projeto autoral ele exige dedicação. Sim. Ele exige que o cliente trabalhe junto comigo, entendeu? Então, o cliente que não tem essa disponibilidade, não tem esse tempo, não tem essa vontade, ele vai atrapalhar a vida dele se ele entrar num processo personalizado, entendeu? Então, ele precisa perceber que é mais fácil para ele buscar uma identidade já estabelecida, onde ele se identifique, e aí sim ele faz a contratação no escritório autoral, que vai desenvolver dentro daquela linha de trabalho, daquela forma como ele se identifica e como ele se vende, ele vai adaptar para a realidade daquele cliente que está contratando ele. Verdade. Mas é uma identidade estabelecida. Sim. Então, assim, não tem certo ou errado. Então, não é uma crítica. Sim. A crítica é o cliente achar que ele não tem opção. Exato. Entendeu? E contratar um escritório autoral quando, na verdade, ele quer um processo personalizado e vice-versa. Sim. O contrário também acontece. Óbvio. Entendeu? E eu vi, bom, você tem aí na veia essa coisa da Universidade Federal do Rio, né, da primeira escola Sim. de arquitetura e tal, e dessa coisa modernista, né, que formou a escola. É forte demais, né? E que eu vi que você gosta muito dos modernistas e que, de certa forma, eles sofreram muito com essa coisa de querer impor um novo estilo. E não só eles, né? Eles sofreram e quem usou o que eles construíram sofreu também. As famílias que moraram nessas casas. O Niemeyer projetou a Casa das Canoas e ele não conseguiu morar lá. Exato. Era inóspita. Exato. E ela nunca funcionou como residência. E, assim, todo o meu respeito Óbvio. ao nosso Papa, ao mestre Oscar Niemeyer. Mas, assim, é isso, é ter a empatia. E é uma palavra que eu uso bastante, é a empatia de você perceber, e isso está muito dentro do processo personalizado, né? Você ter a empatia de se colocar no lugar do outro, de você se colocar naquela região, para que não gere um impacto naquela região, entendeu? Ou naquela família, ou naquela pessoa. Então, como funciona, né, o processo personalizado? O cliente justamente traz para a gente, né, o ambiente onde a gente vai trabalhar, para que a gente analise. É fundamental uma visita, é fundamental porque, acho que como uma colega falou num outro podcast atrás, assim, é muito diferente a percepção do espaço. O arquiteto ele precisa viajar, ele precisa visitar, ele precisa entrar no espaço, ele precisa entrar no terreno, no ambiente, na casa, para poder entender e sentir. Sentir o entorno, sentir o clima, sentir a insolação. Então é muito importante. Então o cliente traz para a gente isso e aí através de uma entrevista baseada na experiência que a gente tem de trabalho, né, a gente vai captando esse briefing das necessidades e dos desejos para que a gente possa desenvolver o projeto específico para aquela pessoa, para aquela família, para aquele uso. Isso. E mais uma vez eu falo, não existe certo ou errado. Então assim, várias coisas que eu fiz em alguns projetos, se eu tivesse feito em outros teria errado, porque aquela família era diferente. Mas vai da exigência de cada um, entendeu? Eu acho que é importante a gente entender que a relação que cada um tem com a casa é muito diferente. Sim. Né? E você falou em empatia e eu ia exatamente te perguntar sobre isso, porque o que eu sinto com o teu trabalho, você como pessoa, a gente vê até a tua relação com os outros, é de um respeito ao ser humano. Então esse personalizado começa por aí, por respeitar aquele morador, que eu acho que talvez seja essa grande diferença com aqueles primeiros modernistas. Exatamente, eles eram deuses, a gente sabe como funcionava a coisa, né? Então, hoje você foca mais no ser humano, né? Quem vai estar lá? Sem dúvida. O meu trabalho, da forma como eu trabalho, eu foco no ser humano e assim, tem famílias que vão funcionar muito bem a cozinha aberta integrada com a sala, tem outras que não. Tem famílias onde o trabalho não é levado para o ambiente residencial, doméstico. E tem outras que não, ainda mais hoje, nos dias de hoje, onde o home office está tão forte, né? Então, assim, só que muitas precisam de um espaço realmente reservado para que essa atividade profissional aconteça dentro do ambiente residencial. E aí, se você não
coloca em exercício a empatia para você entender essa necessidade, você não consegue embarcar num processo personalizado, né? E é difícil essa comunicação, eles te entendem bem, o cliente, quando te contrata, ele entende que o processo será assim? Eu procuro explicar bastante no começo, né? E educação? É uma educação. Eu procuro deixar bem claro como funciona, em que momentos eu vou precisar que ele esteja junto comigo, o cliente, né? Participando das decisões. Né, em que momento eu falo, olha, agora eu preciso que você estude, vai ter o seu dever de casa, vai pensar, porque não é nessa reunião que você vai me responder, eu sei, você não está conectado nisso. Então, assim, é um convite sempre para que o arquiteto, para que o cliente ele embarque na terapia. Entendi. Digamos assim, sim, né? Então embarque no processo, porque é natural. O seu dia a dia, se você não trabalha com isso, você entra e sai de restaurante e não percebe. Exato. Você entra e sai da casa das pessoas e não percebe. Você entra e sai de hotel e não percebe. Muito então, eu já estou acostumado, já estou preparado, justamente para quando a gente começa e a vida do cliente continua nas viagens, nas visitas na casa dos amigos e tal, vão vindo as referências. Então tem coisas que eu já seguro com a equipe. Eu falo assim, olha, detalha mais ou menos, porque eu sei que vai ter uma festa, vai ter uma viagem e ele vai voltar com a corda toda. E ter certeza, você é tiro certo, porque volta com alterações, é normal. A pessoa abre o chakra dela para aquilo novo, né? Para aquele momento da vida dela que é a construção da casa. Sim. Por isso que muitas vezes o cliente acha que ele não quer embarcar num processo personalizado e quer um autoral. Entendi. E no meio do processo dá o choque, dá o conflito que dava com os nossos colegas modernistas e que Exato. Dá com os nossos colegas autorais. Mas existem muitos clientes, né, porque são os, se você for observar no mercado, são os escritórios com mais destaque, né, porque o trabalho autoral é muito... ele chama a atenção porque é uma constante marcação daquela identidade. Então é muito mais fácil ele ganhar destaque no mercado e virar referência e as pessoas buscam aquilo, né? Sim. Então assim, mas assim, o cliente que ele tem uma relação mais de uso com a casa, passageiro, ele não acaba desenvolvendo uma conexão tão forte porque o foco da vida dele é um foco mais fluido. Não, é pertinente. Óbvio. É pertinente. Então, assim, esse cliente é um cliente que ele, muitas vezes ele faz parte da vida dele ter uma movimentação de lobby ali. Então, assim, uma marca forte associada ao lobby é sempre uma das ferramentas Sim. que a gente tem. Sim. Então, assim, mas não é o meu foco. Então, assim, o foco é o cliente que está numa construção realmente de ninho. E me diz uma coisa, você acompanha as famílias nesse momento pós-entrega, depois que elas habitam, que mora, felicidade, como que é esse momento? Olha, Álvaro, isso é uma das grandes satisfações que eu tenho. Assim, por conta dessa empatia e dessa proximidade que eu acabo, né, tendo que ter maior com a família por conta do processo personalizado, eu viro amigo. Eu viro amigo das famílias, dos clientes, eu fico próximo. Então, são duas satisfações. Eles viram realmente clientes para a vida, então eu passo a fazer os projetos todos do mesmo cliente, do filho do cliente. Já estou nessa fase de pegar os filhos como clientes também. E tenho essa oportunidade de vivenciar o que eu fiz junto com a família, porque, né, eu participo dos aniversários, das festas, então assim... É o meu melhor método de captação de novos clientes, porque vem através dos amigos dos clientes antigos que vêm e que se tornam meus clientes. Então, é um cliente que vem brifado já de como eu trabalho. Então, assim, é muito mais fácil a tratativa com esse cliente novo que vem através do cliente nessas festas, nesses eventos, né? Então, eu tenho essa oportunidade da captação, eu tenho a oportunidade da amizade e eu tenho a oportunidade de vivenciar o que eu projetei, né, para realmente ver se funciona, se não funcionou, o que muda, o que não muda. Então, assim, o cliente da Casa de Angra que você comentou, por exemplo, eu atendi 22 anos a família. Olha. Ele faleceu esse ano, precocemente, jovem ainda, mas com 70 e poucos anos.
Mas eu trabalhei 22 anos para ele. Então, assim, eu cheguei a fazer os projetos dos filhos, que foram comprando os terrenos dos lados e eu fui fazendo as outras casas. Casas que eu tive a oportunidade, as do começo, de reformar 4 vezes ao longo desses anos. Então, e foi aprimorando, né? Sim. Foi aprimorando. A vida vai mudando. Então realmente é uma das partes mais legais, assim, do meu processo personalizado, é poder estar próximo e vivenciar isso, Sim. né? E a identidade que a gente falava também tem essa coisa local. Aproveitando Angra, mas queria falar também da Grécia, que acho que para o público é uma coisa bem diferente. Esse respeito também pelo meio ambiente, né? Porque o trabalho que você teve para recuperar era muito mais fácil e barato fazer um outro tipo de obra, mas você recuperou o terreno, recuperou a encosta. Levou quanto tempo isso? O de Angra foram 6 anos no total. 4 foi de recuperação do terreno e reconstrução da praia, do morro, da vegetação do morro, tudo. Foram 4 anos e depois mais 2 anos de construção da casa. Que incrível. Então Angra foi um trabalho bem longo, bem complexo. E a Grécia é retrato disso. Então, assim, o cliente é um cliente que é um casal que ele é libanês e ela é brasileira. Então, ela faz parte de um grupo de amigos que todos são meus clientes. Então, a partir do momento que eu fiz o primeiro projeto para eles, que foi uma decoração de uma casa que eles estavam morando em Dubai, porque eles moram oficialmente entre Dubai e Madrid. Tá. Eles não moram aqui no Brasil. Mas eles têm casas aqui, e aí desde o primeiro eu comecei a fazer as outras todas, porque justamente eles se identificaram muito com esse processo empático do projeto personalizado que eu faço. Sim. Então eu fiz esse primeiro projeto em Dubai para eles, que foi uma decoração de interiores. Depois eles me chamaram para fazer uma casa do zero para eles em Natal, que a família da cliente é do Rio Grande do Norte. E aí aqui em São Paulo eu fiz a parte de interiores de uma casa e de um apartamento que eles têm aqui. E o apartamento de Madrid eu fiz a parte de interiores. E depois eles, com o tempo, no verão, como é bem difícil ficar em Dubai no verão, ele fica por conta de trabalho, mas para ela era mais difícil, ela passou a passar os verões em Madrid e ele em Dubai. Então, a Grécia, eles começaram a perceber que era um meio do caminho para os dois, era um voo de 3 horas para cada um para chegar em Atenas. Sim. Então, eles adquiriram esse terreno numa ilha e contactaram alguns arquitetos de lá. Só que assim, é um processo extremamente difícil e complexo, porque são muitas regras para manter a identidade da ilha. E eles questionaram a empresa, que eles já tinham escolhido a empresa que ia tocar o processo de construção. Eles estavam entrevistando arquitetos para o projeto, para o conceito. E eles não estavam conseguindo acertar a mão, porque eles estavam acostumados com você. E aí eles questionaram a empresa de construção se haveria possibilidade do conceito não ser grego. E aí a empresa falou que sim. Então, aí eles me chamaram para fazer. Eles falaram, não, Túlio, vai precisar ser você. Se vira, você vai estudar, você vai vir para cá, você vai estudar essa complicação toda das exigências e a gente sabe que com você a coisa vai sair. E aí foi assim que aconteceu. Então, esse processo todo aconteceu antes da pandemia, um pouco antes da pandemia. Eu fui para lá em outubro de 2019. Então, eu fui, estudei, trabalhei. É uma loucura. A quantidade de exigência, desenvolvi o projeto todo, aí consegui mandar para eles poderem dar entrada nos órgãos. E aí começou a pandemia, teve um atraso, né? Mas depois acabou saindo, mais para 2021 saiu. Mas aí entrou também a guerra na Ucrânia, a coisa foi meio complicada, mas agora vai. Agora está tudo aprovado e vai começar a obra esse ano. E me diz assim, são várias coisas aí, eu tenho uma super curiosidade, além do fato de que você está aí no arquipélago de tamanha importância para a arquitetura, aí você tem o Capitel aí. Foi lá, né? Eu fiquei doido na viagem, né? Eu fiz lá. Imagina, você fez lá, da tatuagem, né, do Capitel, né? Porque é uma coisa extremamente marcante para a arquitetura, né? Mas ali é uma ilha fora você falou que é perto de Santorini? É um arquipélago das Cíclades, né? Sim. Que Santorini e Mykonos fazem parte. De Mykonos, sim, isso é. Então é uma ilha que se chama Antiparos. Ela fica no meio do caminho entre Mykonos e Santorini.
E é uma ilha que na verdade, é um conjunto de 3 ilhas bem próximas, assim. É Paros, que é a maior delas, onde tem um aeroporto lá, então o avião vai de Atenas para Paros. Tá. Aí de Paros para Antiparos é um ferry boat. Antiparos é bem rústica, é um charme, é uma graça, então ela não está muito descoberta ainda. O pessoal continua com um foco muito grande em Mykonos e Santorini. Então ela é uma ilha que ainda tem uma taxa de ocupação muito baixa, ela é bem original, assim, a parte do centrinho é muito gostoso. E a terceira ilha, que é Despok, eu não sei pronunciar direito o nome, mas é uma ilha sagrada, ela é isolada, fechada, não pode, só para parar o barco lá precisa de autorização do órgão lá que controla isso, porque tem ruínas, e tem uma ruína de um templo, e ela é bem próxima do terreno, assim, você consegue ver o outro lado. Então, do terreno da casa, você enxerga a ruína de um templo de Apolo. E aí é muito especial. Os materiais, tudo, você teve que escolher tudo e lá? A exigência são, você só pode usar a pedra que tem no próprio terreno, ou o plaster, que é aquele gesso aquele acabamento grego que dá aquela cara grega de área externa e tal, exatamente. Isso. Então, só podem ser essas duas. Tem uma série de exigências, só podem ser esses 2 acabamentos. A gente não pode fazer como a gente faz a arquitetura contemporânea, aqui no Brasil, daqueles grandes vãos de vidro integrando a área externa com a área interna. Você precisa fazer portinhas. A fachada, a cada 8 metros linear, você precisa recortar 1,30 m e depois continuar, para justamente ir formando aqueles bloquinhos. Não pode ter 2 andares um em cima do outro, precisam ser andares alternados, justamente para ir criando aquela paisagem que a gente está acostumado a ver grega. Então é obrigatório, assim, não pode mexer muito no perfil do terreno, são 60 centímetros só. É totalmente árido, é pedra e uma vegetação muito rasteira, assim. Tem algumas regiões dessas ilhas Cíclades que nem piscina pode ter. Essa região pode, então tem uma piscina no projeto, mas tem uma previsão assim, a água não tem, precisa vir de caminhão-pipa. E o esgoto, ele tem uma fossa, eles autorizam uma fossa, mas eles também têm uma parte de você também, dependendo do uso intenso da casa, de captar que nem banheiro químico. Sim, então a gente tem que projetar uma parte de... Então assim, nossa, mas isso eu estou resumindo assim, tem umas milhares de exigências. Não, assim, foi super complexo para projetar, mas foi um desafio, foi muito bom, foi maravilhoso. Não, com certeza, e eu acho um super case, porque... Quando você estabeleceu aí uma metodologia de personalização, onde o foco é o ser humano, o respeito a esse cliente e ao entorno, e aí você tem uma mata exuberante, que inclusive desmorona facilmente, né, em Angra, que é uma ilha, para ir para uma outra ilha, né? Que é exatamente nem pode. Eu acho que era permitido 2 oliveiras. Porque se você entra com o paisagismo é todo de pedra. É tudo pedra, é um jardim de pedra, porque só podem 2 oliveiras por terreno lá. Olha que incrível. E aí Porque não tem como regar, não tem água. Isso mostra que a tua metodologia funciona. Porque exato, você pega 2 extremos, né, que são famílias totalmente diferentes, de forma de viver, morar, ou talvez o comum aí seja só o mar, a vista para o oceano, né, e para o Mediterrâneo, mas que é possível, independente da materialidade, dos sistemas construtivos, das normas, né, que você estava falando, independente disso, é possível porque o foco está no morador, no ser humano. Se fosse um projeto autoral que visa muito, sei lá, o concreto, os materiais, já não seria possível. Já não seria possível. Em nenhum dos 2 casos, talvez. Porque não conseguiria replicar uma identidade de uma casa contemporânea lá. Mesmo que o cliente quisesse, né? Aí é uma questão até de legislação. Legislação mesmo, de norma, lei, que não permite, né? Muito bom, eu acho. Mas é engraçado, porque é isso, às vezes, como eu faço, por conta dessa empatia e desse movimento, eu acabo fazendo mais de um projeto, né, para os clientes,
é muito gostoso observar que muda, inclusive, para o mesmo cliente, né? De projeto para projeto. Então, assim, se é a casa dele aqui em São Paulo, é conversado um briefing, uma necessidade, uma identidade. Se é a casa dele em Itu, é outro, outra pessoa, outra. Então, assim, a casa de São Paulo de repente tem Boiserie e a de Itu é super brutalista, mais seca, não tem nenhum perfume clássico mais contemporâneo. Então, assim, até aí é interessante, né, o processo do personalizado, porque você, para o mesmo cliente, para a mesma família, você tem possibilidade de ter toda uma outra pesquisa, todo um outro desenvolvimento de conceito. Isso é bom, né? É muito legal. Essa coisa de pesquisar a cada momento uma coisa nova é menos maçante que aquela repetição também. Eu sou suspeito, Álvaro, para falar assim. Eu acho que deve ter um prazer enorme assim, quando você consegue fazer com que o seu trabalho, o seu olhar vire um produto. Eu imagino, né, que do outro lado, que é o autoral, assim, é muito gratificante, né? Gera muito orgulho, sem dúvida, para o chefe da equipe e para a equipe como um todo, identificar que aquele trabalho coletivo ali virou um produto identificado no mercado como algo de qualidade, algo de uma relevância. Sim. Né? Então, sem dúvida, dos dois lados tem. Sim, né? Mas eu sou suspeito para falar e eu puxo a sardinha para o meu lado. Então, assim, me dá um prazer enorme esse desafio de a cada projeto, mesmo para o mesmo cliente, projetos completamente diferentes, serem pesquisas diferentes, né? Desafios diferentes. Eu me sinto estimulado com isso. Assim. Eu conheci um empresário aqui em São Paulo, tinha a casa dele projetada por um arquiteto desses famosos, e eu falei, pô, que legal, tá, não sei o que, queria conhecer. E ele falou assim, olha, eu até deixo, sei lá, porque eu vi que ele não estava muito feliz, né? Resumindo a história, ele falou assim, todo mundo fala a casa do fulano, não é a minha. E aí ele falou assim, pô, parecia que era o fulano que morava lá. Eu realmente me empenho, Álvaro, para que não estou querendo desmerecer nem roubar cliente de ninguém, não existe. Isso é uma coisa que a gente escuta muito no mercado, alguns colegas falando, pegou o cliente do fulano, você não pega, não é uma coisa. O cliente é o cliente, ele pode escolher fazer o que ele quiser, com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Mas é isso, me dá pena, porque é um empenho de tempo, de dinheiro principalmente da família, né? É tão grande para que não haja uma satisfação, e quando acontece isso eu vou te falar. Nenhum dos dois lados ficou satisfeito, tá? Com certeza. Porque mesmo a casa do fulano, como o cliente falou, que não é a minha, é a dele, eu tenho certeza que se o cliente não ficou satisfeito, não ficou também do jeito que o outro queria. Sim. Porque em algum momento ele exigiu alguma mudança que saía completamente do perfil do escritório, e aí aquilo vira um filho fica sem pai. Vira o filho fica sem pai, porque não é nem do arquiteto autoral e nem do cliente, assim, é triste. Então eu me empenho de verdade para que as pessoas que realmente querem fazer projetos personalizados, que pensem se realmente é isso que eles querem e contratem escritórios que trabalham com projetos personalizados, porque vale a pena. Tem uma coisa também que o modelo de trabalho teu, ele exige um trabalho em equipe, porque não é autoral e tal. E eu sei bem que essa formação não vem pronta, né? As universidades, a escola não prepara. Como você lida com isso? Olha, assim, meus pais, os dois eram professores e fizeram artes plásticas fizeram a Escola de Belas Artes na FRJ, se conheceram lá. Então eu tenho aí uma veia de docente forte, assim. Então eu gosto muito. Eu dedico aí pelo menos uns 2 dias da semana a ficar sentado lá na sala deles com eles, cada hora sentado do lado de um, trabalhando, e eu estimulo para que eu divido os clientes por eles igualmente. Então, eles acompanham o processo do começo ao fim. Então, eu entendo que isso estimula também aqueles comprem o projeto como um projeto deles, de cada um deles, sabe? Assim, então, eu não divido a minha equipe em equipe de criação, equipe de desenvolvimento de projeto executivo, equipe de orçamento. Cada cliente trata comigo
e cada cliente sabe qual que é o arquiteto da minha equipe que atende aquele projeto dele. Muito bom. Então, o cliente fala ou comigo ou com ele. O cliente entende bem que as coisas que envolvem decisões, conceituações, é mais comigo, coisas mais do dia a dia, de uma correção de orçamento, revisão de algum desenho técnico, nem passa por mim, já vai direto para o meu arquiteto, para o meu assistente, e o cliente entende que a gente trabalha em equipe nesse sentido, e eu fico desenvolvendo eles nessa direção, para que eles participem de tudo do começo ao fim. Muito bom. É como eu faço. Deixa eu aproveitar que ainda temos um tempinho e fugindo um pouquinho do tema. Então é por teus pais que é essa paixão aí com as artes? Sem dúvida. Esse conhecimento? Sem dúvida, através deles que a arte esteve presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. Assim. E também você passa isso para o cliente? Você dá orientações, dicas? Sim, assim, sim. A arte toca cada um de uma forma, né? Então, assim, eu procuro mostrar, eu acho que até você viu com o que eu tenho aqui, sim, na minha casa, que eu também gosto muito de que o cliente vá me visitar em casa, que eu não tenho nem parede mais para dar conta, então eu procuro mostrar o meu lado, como me toca. Né? E aí quando eu percebo, durante o processo do briefing, né, da captação, o que toca ali o cliente, eu acabo caminhando e tentando estimular ele naquela direção. Sim. Né? Seja uma escultura, seja algo regional, algo de família. Eu dou muito valor para quando o cliente traz elementos de família para dentro do projeto. Né? Eu acho que traz uma energia maravilhosa, ajuda muito no processo de personalização, do que a gente sai comprando tudo do que tem nas lojas, na vitrine de uma vez só. Se não tem de família, estimulo para que traga de viagem. Eu acho que a casa tem que ter a cara da pessoa, entendeu? Muito bom. Nossa, então, eu adorei. Foi muito bom e realmente são grandes exemplos, os projetos são maravilhosos. Você fez 3 casa-cor consecutivas, foi isso? Foi muito legal, foi muito importante o meu escritório era bem boutique, na minha casa, menor, então ele ganhou corpo de empresa com a participação da Casa Cor nos 3 anos consecutivos, então foi muito legal, assim, a visibilidade para o mercado, o relacionamento com os fornecedores e mesmo o estímulo para que os meus clientes, que sempre foram os meus maiores indicadores, assim, né, de captação, eu dei argumento de venda para eles, assim, né, para me venderem melhor, também, assim, foi ótimo, foi muito bom. Mas é isso também, eu acho que também ter a sabedoria de entender qual o momento que você está lá, o momento que você para, investe numa outra direção. Então hoje eu trabalho numa outra direção, assim, de investimento, mas nada impede de que eu volte também daqui a um tempo, porque eu acho que a coisa pulsa, né? É legal, assim, voltar com uma outra maturidade. Lamento, né, o mundo como se tornou a comunicação digital, né? Porque, por exemplo, esse projeto da Grécia é um projeto publicável, né? Que deveria estar em revistas e as pessoas poderem ter conhecimento, né? De que existe um arquiteto brasileiro projetando internacionalmente. A gente vai perdendo, né? Tem muita informação, mas ao mesmo tempo a gente acaba... É engraçado, né? Não, mas a gente vai tentar fazer isso reverberar, vamos tentar. Conta com a gente. Só o processo startar lá, da execução, que aí a gente começa a ver como que a gente faz para reverberar isso. Muito bom. Tudo super obrigado por nos receber. Imagina, obrigado eu. Foi um prazer receber vocês aqui no escritório. E é ótimo sempre poder falar, a oportunidade de falar do nosso trabalho, né? Muito bom. Parabéns, obrigado. Gente. Obrigado.